Eu acho que essa é a gravação mais difícil do meu canal. Pelo assunto. E o segundo ponto, porque assim, eu brinco que a Simone é uma irmã que Deus me deu, que é uma família que me apoiou muito num momento muito difícil pra mim, que foi a minha separação. Então foi uma família que eu ganhei, né? Então, digamos que assim, dias de festa é muito fácil, né? Todo mundo tá do seu lado. E quando os dias não são tão bons, quando chega a tempestade, digamos que é mais difícil. Então, digamos que essa família me apoiou muito num momento que foi muito difícil da minha vida, né? Então é muito difícil gravar com alguém que você ama muito e de um assunto que você não sente na sua pele. Então a gente vai gravar hoje sobre ser mulher, ser negra hoje no Brasil, ser negra hoje no mundo. Então vamos começar? Bora! Já começamos. É fundamental que nós estejamos disponíveis. Importante você entender que esse não é o seu lugar de fala nesse assunto, mas é muito importante que estejamos disponíveis. A realidade do momento é que vivemos é justamente isso, que não existe mais espaço, nem tempo para não enxergarmos o que é que acontece no nosso país. E é imprescindível, Entende? porque não é o seu local de fala como luta, mas você continua tendo um lugar de fala como uma pessoa branca em que você pode falar a respeito, inclusive ter atitudes antirracistas, é fundamental. A sua atitude antirracista é no seu dia a dia, entende? As pessoas costumam dizer, mas eu tenho uma amiga negra, mas eu tenho... como se isso desse uma avaliação, né? Para ela ser ou não. Mas acontece que as pessoas podem não ser, mas ter atitudes racistas sem perceberem. Terem amigos negros, terem primos, família e terem atitudes racistas. Por quê? Porque isso está enraizado, está na nossa estrutura, entende? A reprodução de falácias errôneas, a introdução do dia a dia, a reprodução. O racismo, ele é institucional. Entende? Às vezes você só reproduz alguma coisa que as pessoas estão dizendo. Por exemplo, denegrir. De onde que vem essa palavra? Entende? Ok, não é o meu lugar de fala, mas eu tenho uma amiga negra, eu tenho família, E como é que eu vou sentir isso? São pessoas que me inspiram, que me ensinam, que vão me fazer evoluir, que vão trazer essas pautas para mim. Como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou ser um amigo melhor, uma pessoa melhor? Muita gente se pergunta, acontece isso? Histórias, coisas do tipo que às vezes você acha que é coisa de filme, de novela. Acontecem, mas você só vai perceber quando observar. Mas mais que isso, você só vai perceber quando se colocar disponível para perceber, para chegar mais perto do outro, para poder entender o que acontece com o outro. E aí você vai começar a enxergar como você já tem feito. Por mais que a minha vida, que a vida da Má seja um pouco diferente, você sabe disso, nós somos privilegiados em diversos momentos, né? É fácil poder dizer que a minha filha estuda estudou e sempre, né? Estudou e estuda numa boa escola, que tem tem a chance de ter uma educação. Um adendo. A Marraia faz Relações Internacionais da Belas Artes de São Paulo. Acho que é a principal faculdade de São Paulo. E a Marraia é uma menina poliglota, está aprendendo a falar vários idiomas, inclusive mandarim. Então você é uma menina privilegiada que sempre estudou em escolas boas, está na faculdade boa. Exatamente, é um privilégio financeiro, um privilégio de classe, porque ser mulher negra, né, você convive diariamente com duas operações interseccionadas, que são gênero e raça. Você convive com isso. Só que existe uma série de outros fatores que vão afetar a sua vivência. E a gente não foi afetada prioritariamente por opressões de classe. E por isso é uma vivência de uma mulher negra de forma mais privilegiada. No caso, assim. A Marraia, né? Porque assim, eu já venho do interior, você sabe, eu já tive uma vida muito mais humilde para conseguir chegar à faculdade, isso demorou, né? Eu venho de uma outra geração. Sim. Até para poder dizer o que acontece hoje, por exemplo, se você for analisar o racismo antes de mim e depois de mim. Antes da Marraia e depois da Marraia. Hoje nós vivemos um momento diferente. No meu caso, eu tive que
abrir a foice muita coisa. E eu imagino antes de mim quantas pessoas carregaram bolas de ferro nos pés para isso. Já no caso dela, não. As portas já estão abertas, isso você quer dizer? Não é que estão abertas, Júlio, mas assim, hoje nós temos uma união. Hoje o irmão, e eu digo isso, o negro, o afrodescendente, hoje ele tem uma união maior, existe uma cobrança maior para que se fale a respeito, para que providências sejam tomadas. E o fundamental é justamente isso, a discussão. Porque num país como o nosso, a primeira coisa foi reconhecer que é um país racista. Assim como eu digo, é importante a pessoa reconhecer uma atitude racista, porque se ela não reconhece, ela não tem como mudar. Nosso país, a partir do momento que ele reconhece que ele é um país racista, ele tem chance de mudar na sua estrutura, entende? Então você está afirmando que o nosso país ele é racista? Sim, e é isso que acontece hoje. Hoje existe uma movimentação para discutir e falar a respeito. Porque, pensa bem, Júnior, se não assumimos que esse é um país racista, se não há racismo, não há o que se discutir. Se não há racismo, as pessoas não falam sobre e segue o baile como está. Deixa eu só fazer uma pergunta. Por nada. Madeno, você faz relações internacionais da Belas Artes, como falamos. Você é a única menina negra? Não, mas se contam nos dedos as pessoas negras que estudam comigo. E na escola dela, na infância, muitos anos ela passou por salas. Eu e mais duas pessoas. Ou ela sozinha. Sendo 54% da população brasileira negra. Como foi pra você criar uma criança negra? Muda alguma coisa ou não? Porque você olhar a Marraia, você vê o quanto hoje nós conseguimos encontrar estudo, referências. Eu não tive referências. Eu tive que cavar as minhas referências. Eu tive que criar minhas referências. A minha mãe fazia boneca negra para mim. Entende? Com tecidinho preto, porque isso não encontrava. Hoje, ainda assim, se você for às lojas de departamento nos Estados Unidos, você vai encontrar de tudo. Aqui no Brasil, ainda hoje, você não vai ver as bonequinhas pretas, mas na minha época você não via nunca. Hoje você vai ver uma porcentagem, sei lá, de repente 5% das bonecas negras em alguns lugares. Que não nos representam toda a face demográfica do nosso Brasil. Sim. E agora você imagina o quanto é importante para a autoestima. A mulher falou que você não tinha traços de negro. Isso te ofende? Eu ouvi uma pessoa falando que você, nossa, mas você é linda, você não tem traço de negro. O que é ter traço de... Isso te ofende? Não ter traço de negro? Traços afrodescendentes, na verdade, o que as pessoas não sabem é que eles são muitos, né? Eles são muitos. Então, não é só uma boca maior, uma boca mais carnuda, não é só um nariz mais alargado. Quando a gente fala de África, de continente africano, de ancestralidade, a gente tem o universo. Né? Então, a gente tem os traços egípcios, os traços da África do Sul, os traços nigerianos. Então, o que seria um traço de uma pessoa negra? Os fenótipos são milhares. Então, esse fenótipo, ele foi usado para diminuir o negro. Por quê? Você queria escravizar, né? O feudal, ele precisa escravizar. Para escravizar, o que ele faz? Ele precisa diminuir. Um homem que já é forte, que tem uma força, que vai para a lavoura, que vai trabalhar. Como que ele vai escravizar? Como que você escraviza uma pessoa? Você precisa diminuir ela, entende? Como de fato era, retirar até a própria alma, retirar ela da situação de ser humano. E foi o que foi feito. Então o que acontece? Quando você diz, você tem um narizão feio, o seu cabelo é ruim. Meu cabelo não é ruim, meu cabelo pode ser crespo e diferente do seu, mas meu cabelo não é ruim, entende? E isso eu fiz com ela. Eu não tinha isso, eu não tive isso. Quando eu digo que tem que mudar as falácias, as músicas, eu passava e tinha lá, olha a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Imagina, eu adorava quando a minha mãe penteava o meu cabelo e fazia as minhas trancinhas. Ok, mas eu tinha que ouvir aquilo, porque aquilo parecia normal entre as pessoas. Era normal entre as pessoas fazer esse tipo de coisa. Então eu sempre digo, eu volto já ao assunto, você que está aí, que de repente acha... que você não tem uma atitude racista, mas acredite, se você falar alguma coisa que pode diminuir, que pode magoar, que pode ofender alguém, sim, você está tendo uma atitude racista. Com certeza. Sempre que você chegar a ponto D, então começa a analisar o que falamos e o que reproduzimos, no caso, né?
Então, assim, foi difícil para mim porque eu não tive referências. Eu venho, como a maioria dos brasileiros, de uma família totalmente miscigenada, filha de mãe, filha de cabocla, filha de índio, mas pai com a família também, que só tinha meu pai, mais uma outra pessoa negra. Então minha mãe não tinha essa formação para me dar e muito menos acesso a isso. Isso me fortaleceu porque eu tive que crescer, eu tive que buscar, eu tive que ser. Então, no caso da Má, hoje eu já encontro referência. Sim. E eu busquei em todos os lugares. Como você imagina, você é o privilegiado. Porque você não tem que buscar isso. Você, enquanto eu digo, uma pessoa de pele branca, porque ela pode ser nordestina, ela pode... As pessoas falam, nós somos um país de muitos preconceitos, mas mesmo sendo nordestina, né? Se ela for negra, é sempre mais difícil. Você fala pra mim, às vezes, que você é minha única amiga negra. Sim. Você fala isso pra mim? Sim. E você acha que inconscientemente nós, brancos, temos atitudes, temos inconscientemente comportamentos preconceituosos? Isso acontece, Muito. porque o racismo ele é uma série de reproduções, né? Então, por ser estrutural, por não ser tão explícito, por ser mais velado, às vezes a pessoa sim reproduz uma atitude racista, mas não sabe que está sendo racista. Por isso Então, que precisa ser discutido. Você lembra que você me perguntou e as pessoas... Eu cansei de trabalhar em alguns lugares e as pessoas dizerem: mas você não é negra, você não tem aquele narizão, seu cabelo é bonito, entende? E isso é uma coisa que passa. Você pergunta a um italiano, a um espanhol que tem os narizes dos mais diversos formatos, não tem a ver com isso. Tem a ver com o intuito que foi. Desta forma, desde sempre. Você é inferior, você é feio, você... Só que uma coisa muito importante dizer aqui, tá? 2 pontos. Fundamental que as nossas crianças, porque isso é uma questão muito educacional de base, que as nossas crianças tenham referências em todos os lugares, na televisão, no desenho que assiste, nas histórias que são contadas, quando ela vai ser atendida por um médico. E se isso não acontece, e se por onde você anda você não enxerga o colorido, entenda que alguma coisa está errada. Agora, eu fiz o máximo possível a vida da minha filha colorida, por a minha não ter sido colorida como eu gostaria. Mas é muito importante dizer que eu nunca usei isso como muleta. Você me conhece, você sabe. Eu sempre, e eu sempre digo, apesar de todos, em diversos momentos, dizerem que eu não era bonita, eu me fiz bonita. Eu acho que parece que você tem uma cobrança 2 vezes maior por ser negra, ou uma impressão minha? Ou você tenta errar menos por ser negra? Porque eu acho que você se cobra muito. Você tem que ter um passo à frente. Você tem que ser A melhor. discriminação faz isso. É como, você já ouviu nos Estados Unidos que existe um ensinamento quando o garotinho já começa a entender, a mãe e o pai chamam e falam: olha, se você vê um policial na rua, não corre. Levanta a mão, diga o seu nome. Existe um protocolo que se você sabe que eles não vão abrir a porta para você, você vai fazer o quê? Vai desistir? Bate na porta. Não deu? Tenta de novo. Não deu? Mete o pé na porta. Ou seja, como é que você mete o pé na porta? Você se prepara. Você não pode estar na estatística. E sim, o nosso país é racista porque contra estatística não há argumentos o que se contestar. Então é o seguinte, eu ensinei para ela, você, a partir de mim, a melhor forma de você lutar nessa situação no nosso país. Eu nunca sou numa de lutar contra não, porque dá energia para as coisas. Eu tenho uma forma diferente de agir. Não seja estatística. É isso que você sente. Não sendo estatística como? Se prepare, leia, estude, busque. Não permita, acima de qualquer coisa, o maior mandamento na minha casa, que alguém diga que você não pode fazer alguma coisa, que você não pode estar em algum lugar. Entende? Você pode fazer o que quiser.
Esse é um dos maiores mandamentos. E se ame porque você é linda. E você sabe que a autoestima dela é uma coisa fenomenal. Tá ótimo. Você acha que você tem um papel hoje na mídia muito forte? E o fato de você estar envolvida em ações solidárias. Eu confesso a você que eu passei a fazer ações solidárias depois que eu conheci você. Para ter um equilíbrio na minha vida. Eu venho de uma família nordestina, uma família que não tinha nada, mas que virou uma família burguesa, é assim que se fala, e eu sempre tive tudo. Sempre gostei do que é bom, sempre gostei de viajar, e você me apresentou esse mundo solidário, filantrópico. Ela existe porque me faz feliz. Ela existe, todas as minhas ações, todo e qualquer momento que de alguma forma eu pude contribuir, ele existiu porque me faz melhor. Ele existiu porque me faz feliz. Ele existiu porque eu sinto a necessidade de retribuir o que eu recebo da vida. Recentemente vocês deram uma entrevista para a CNN e eu me surpreendi, porque eu vi dois leões, assim, um negócio assim muito grandioso, assim. Eu ainda não me acostumei com a voz de fala de vocês. Eu ainda, quem é? Tipo, como assim? Eu ainda me surpreendo com vocês. Por que isso, será? Eu acredito que hoje a publicidade, na verdade, mesmo hoje, em que se questiona tanto, que se cobra tanto, nós não somos acostumados a verem pessoas negras na mídia com essa altivez, com essa colocação, conquistando os melhores papéis, estando nas melhores novelas, nas melhores emissoras, com papéis de destaque. E não só na mídia, não só na televisão, em diversas esferas de poder. Então, isso causa um estranhamento, não só em você, Júnior, mas na imensa maioria. Entende? Você imagina que num país tão miscigenado como o nosso, de tantas mulheres negras, lindas e capacitadas, eles escolhem sempre as mesmas, né? Para serem a exceção. Uma coisa que a gente bate muito na tecla, talvez você se surpreenda, porque essa exceção, entende? Ela é muito visível. É muito porque se fosse muito mostrar. comum você ver, por exemplo, choca, né? Duas mulheres com black desse tamanho na TV e falando, não deveria chocar, não deveria causar estranhamento. Você entende? Essa coisa da exceção, ela é ruim. É lógico que eu quero estar lá. Eu nunca lutei muito pela fama. Eu acho que é importante a gente estar na mídia, isso de diversos aspectos. Mas na verdade, quando você vê sempre a mesma face ali, isso é ruim. Significa que aquela pessoa é a única naquele espaço. E o que a gente quer não é isso, né, Mar? Na verdade, a gente quer ver os nossos irmãos. Gente, são tantas mulheres lindas, incríveis, que podem estar por aí nas capas, modelando, fazendo presença, enfim, são tantas. Hoje, em casa, sempre que a gente conversa, quando a gente vê uma capa, uma foto bonita de uma irmã, a gente fica muito feliz com isso. Sim. A gente, de fato, vibra, porque sabe o quanto é importante. As referências são muito importantes para o fortalecimento. Então, que haja menos choques e que seja mais comum. Mais leve. Essa é a ideia. Leveza, né? A Simone odeia, ela fica com raiva. Sabe o que eu vou falar? Não, você sabe o que eu vou falar, né? Quando, tipo, eu tô em algum lugar, você sabe o que é? Eu duvido que eu vou... Calma, deixa eu ver se eu vou... Adivinha, a Simone odeia quando eu peço ela... Sabe o que é? Fala. Que chama de morena? Não, quando eu peço ela pra sambar. A gente tá em algum lugar, eu falo, amigo, vou pôr uma música pra você sambar. Por que você ficou? Você fala, eu sou o quê? De circo? Como é que você fala? Não, porque eu sou mais que isso. Entende? Ser rainha de bateria, ser rainha das rainhas, ter a minha história de 25 anos, Ela eu tem tenho muito raiva. orgulho disso. Você acabou de falar dos projetos sociais que trouxe para sua vida Muita coisas coisa. maravilhosas. Eu sou uma mulher, ainda mais eu, né? Eu sou muito plural, a minha vida é colorida, os meus interesses são coloridos. Então, assim, existem ambientes e ambientes. Por exemplo, na minha escola, eu quero me acabar. Se de repente eu tiver um pagodinho em casa brincando, eu quero sambar. Mas eu não tenho que chegar numa reunião, eu não tenho que chegar, como nós já chegamos em alguns lugares, que não convém, e a pessoa fala pra você, ai, dá uma sambadinha ou eu vou pôr um samba. Peraí, ok, então me pague muito bem, como profissional, contrate o meu trabalho.
E olha que eu nem faço showzinho, tal, não, porque a minha apresentação, ela é cara mesmo. Então, é bem por aí, entende? E isso que você falou é corriqueiro. Nem As como pessoas Simone costumam fazer Sampaio e isso. nem com outra mulher negra, na verdade, Nenhuma, né? Porque nenhuma. isso acontece com mulheres negras que nunca foram do carnaval, que não sabem sambar, justamente por causa desse estigma, desse estereótipo. Agora você que tá aí, mulher negra, quantas vezes você chegou em um ambiente, você linda, maravilhosa com aquele cabelo, e alguém disse pra você: de que escola de samba você é? Como se fosse permitido apenas que você fosse isso. Peraí, isso não é pouco, isso é muito, é bacana. Fazer parte de uma cultura e de um trabalho tão importante para o nosso país é maravilhoso. Mas você não é só isso, assim como eu não sou só isso. Então, se isso te incomoda, não permita, fale, diga. Exatamente. É por aí. Um adendo aqui, quando a gente falou. Eu sou gay, né? Na verdade. Ah, não. A gente tem a população gay, do modo geral, vou falar, a gente tem fetiche homem negro. Sim. Muitos têm fetiche homem negro. Por um fetiche. Eu, por exemplo, tenho fetiche homem negro. Porque isso também foi criado, Júnior Pacheco. Exatamente. Então, eu tenho fetiche. E Corpos muitos. hipersexualizados. Isso, porque o homem negro é forte. Porque o homem negro é uma série de coisas. O que vocês acham disso? Não existe problema com o fato de se relacionar com o homem negro, de sentir desejo por o corpo de um homem negro. Porque é lindo, porque é incrível. Mas a partir Mulher do também. momento, isso para homens e mulheres negros, em que você se atrai por um corpo, por um fenótipo, mas não se importa com aquela vida, há um racismo, há um problema. Entendi. É entender que é muito mais do que corpo. Então pronto. Não é só um bicho. Tá respondido. Pra finalizar, obrigado, né? Vocês dois estarem aqui. Mas o que eu acho que eu mais gostei é que você falou que dentro da sua casa é que todo mundo pode, você pode estar em qualquer lugar. Repete de novo, por favor, isso eu achei tão lindo. É assim. É importante enxergarmos o mundo como ele é. Colorido. E para isso precisamos estar em todos os lugares. Então você não esquece que você pode ser, estar, viver, experienciar tudo o que você quiser. Então aproveita e sonha bem alto, né? Do jeito que você quiser, em qualquer lugar. Sempre. Então é isso aí.